agora, Wellington, de uma maneira escalar, como é que a gente começa classificando 2024, por quais eventos e de que forma isso aí interferiu ou interfere, é claro, na nossa vida, na nossa relação, vamos dizer assim, geopolítica, porque nós prometemos deixar um capítulo no final para o Brasil. Tá? Claro que tem todos os efeitos deletérios que deveriam ser benéficos. Só para explicar para vocês, antecipando algo, essa crise internacional deveria ser para nós estarmos crescendo 8% ao ano. O Brasil era para estar crescendo 8% ao ano, porque o Brasil está com um balcãozinho formado, o Brasil está do lado da Ucrânia, está do lado da Rússia, está do lado dos Estados Unidos, o Brasil não tem sanção, o Brasil não tem nada. Realmente, o Brasil não tem nada, o problema é esse. O Brasil não tem nada. O Brasil está no melhor momento. Ele está vendendo água no deserto. O deserto está aqui, show de rock, proibido vender água lá dentro e o Brasil com uma mina de água. Por que o Brasil não está crescendo 8% ao ano? Por que o Brasil não está crescendo 9% ao ano? Nós vamos falar isso no final. Nós não estamos crescendo porque somos sabotados de dentro para fora. Mas isso aí a gente conversa lá na frente. Wellington, cadeia de eventos de 2024, comece por onde quiser e a gente reage junto. Rubão, 2024 é um ano, né, que já está sendo encerrado agora, que foi começado em novembro de 2019. Ninguém vai poder esconder isso, não. Porque a maneira como se deu aquele momento de pandemia, não é? E que durou pouco mais de 2 anos, foi também uma tábua de salvação para países que já estavam falidos, que desde 2008 lutam para esconder a falência do capitalismo como um modelo econômico. E aí houve o aprofundamento desde 2008 do neoliberalismo, que é mais predador do que o capitalismo, que já é muito predador. E não estou defendendo o comunismo, não. O comunismo só existe na teoria. A China é comunista para dentro e capitalista para fora. Eu acho que é esse modelo que todo país deveria adotar, que era o modelo do Brasil dos anos 70. Né? E com isso, Rubem, estamos vivendo 2024 como o momento de frutos das sementes dramáticas, né, podres, plantadas em 2019, que as economias ficaram estagnadas e toda a guerra é econômica. Com essa estagnação, com estas crises sucessivas internacionais, obviamente que internacionais por causa do conjunto de países em blocos, então ela se transformou numa crise internacional. Alguns países agudizando de uma maneira mais rápida do que outros. Então, isso despoletou diferentes guerras regionais, porque a crença dos países membros da OTAN era que, ao espalhar guerras, China e Rússia iriam ficar ocupados com as guerras e, com isso, iriam ser enfraquecidos por dentro. Só que nenhum dos dois caiu nessa. Eles ficaram unidos, o que foi a pior tragédia para os norte-americanos. Inclusive Kissinger falou sobre isso antes de morrer, e com 100 anos de idade praticamente, né, ele viajou para a China, foi a última viagem dele, tentando salvar a relação entre China e Estados Unidos. Então, ali, momentos antes da morte de Kissinger, que eu não estou defendendo ele também, cometeu os erros dele, mas tudo em nome dos Estados Unidos. Ele trabalhava para os Estados Unidos, ele era norte-americano, então ele fez o papel dele como norte-americano. E é isso que é nacionalismo, você defende o seu país. Né? Agora, o erro estratégico da OTAN de ter comido
informação errada, da contra-informação russa e chinesa, de que a Rússia não tinha arsenal, não tinha armas sofisticadas, de que a China estava quebrando com uma bolha imobiliária. Eu acho que muitas pessoas ouviram falar sobre isso, e eu e Rubem ríamos nos bastidores, porque eu falava, Rubem, não vamos falar isso publicamente, porque, primeiro, não vai afetar na análise de absolutamente nada, mas isso aí é a maneira que a China está encontrando de transformar a dívida que ela tem a receber dos Estados Unidos da América em títulos da dívida pública, em cimento, em construção civil, em infraestrutura. E aí deixamos o tempo correr e agora podemos falar sobre isso abertamente, porque já é algo consolidado. Então, como a China não quebrou, inventaram que a China estava promovendo um novo choque econômico de estímulo para evitar a quebradeira. Não é nada disso. A China superou todas as expectativas negativas em torno dela, se associou à Rússia para receber matéria-prima por um preço vantajoso, aumentando a competitividade da sua indústria. No lugar de brigar com a Índia, a China dialogou com a Índia, e hoje são países que dialogam como atender demandas dos dois povos. A China também foi para os países árabes. Hoje todos os chineses estudam árabe nas escolas e todos os árabes estudam mandarim nas escolas. Isso transcende a presença de Madonna e de Taylor Swift, não é? E da indústria de Hollywood como um todo, através das invasões nas telas de cinema e de televisão, e das rádios e etc., como maneira de conduzir corpos e mentes através do que chamam de cultura pop. Essa cultura pop faliu junto com o wokeísmo, junto com Kamala Harris nos Estados Unidos da América, faliu junto com a investida equivocada dos países europeus, membros da OTAN, na piscina vazia da Ucrânia, em defesa de uma agenda norte-americana, e agora nós temos como resultado uma transformação que não vai se dar de maneira pacífica, como já estamos vendo, não é? Mas também não vai se dar com a arrogância pretendida pelos norte-americanos, que ainda insistem no modelo que jamais voltará a ser posto em prática, que é o da unipolaridade. Então, Rubem, estamos vivendo um momento de transição, somos privilegiados por isso, estamos vendo o surgimento da multipolaridade, mas isso não se dá de uma maneira abrupta e também não se dá de uma maneira pacífica quando a parte que cede de maneira obrigatória pelas circunstâncias que eu coloquei, econômicas, socioeconômicas, o número de pessoas que estão sem teto, o número de pessoas viciadas nas ruas, o número de pessoas que perdem as suas vidas por falta de assistência de uma maneira geral dentro daquele país que deveria ser referência mundial para ter a pretensão de ser potência única. Então nós temos aí uma transição que vai ser com guerras, e estamos vendo as guerras. Agora queremos saber a dimensão dessas guerras, e é sobre isso que vamos falar, Rubem.